Você acorda, corre, resolve, repete. Dias viram semanas. Semanas viram anos. E no meio de tudo que você construiu, uma pergunta insiste em voltar. Para onde eu estou indo? Deus nunca deixou de nos chamar. A voz dele não ficou mais fraca. A nossa vida é que se tornou barulhenta demais. A fé, o propósito e o caminho continuam ali. Mas para ouvir, você precisa parar. Para reencontrar, você precisa se calar. Agora imagine 3 dias na imensidão do oceano, sem o ruído, sem a pressa, sem a próxima tarefa. Só o horizonte, o silêncio, a fé e a presença dele. Meu Jesus, Uma travessia de verdade, onde a alma finalmente alcança os pés. meu Jesus, que vive está Rota do propósito. nas mãos do meu Jesus, que vive está. Uma jornada de fé, transformação e reencontro. Um novo momento nos espera. Oiê de agora, positivos e positivas. Primeiro, é claro que eu preciso pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, na sua vida. A minha oração é para que juntos, crescendo em Jesus, nós possamos viver Romanos 12:2, que é simplesmente inconformados com esse mundo, transformarmos a nossa mentalidade, vivermos a verdadeira metanoia e constante, tá, galera? E, enfim, podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou Estela Abreu, a host dessa nova temporada do Positivamente Podcast, junto com o Rota do Propósito. Galera, hoje eu tô com uma dupla aqui abençoadíssima. Primeiro, ele, que é um jovem pastor atuante na Adebra São Caetano, que esteve por 6 anos liderando o Juca, que é o Ministério da Juventude ali da igreja, e que hoje tem se dedicado bastante ao Papo Reto, que é um culto a cada 15 dias que tem atraído jovens para as madrugadas para orarem, serem edificados e transformados. Ou seja, ele que tem feito a diferença para Jesus. Bem-vindo, pastor e amigo Pedro Henrique Dias. Que alegria estar aqui, Estela. Primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Tenho certeza que Deus marcou esse dia para que através desse bate-papo vidas possam ser abençoadas, edificadas, afinal, tudo é para a glória do Senhor Jesus e é um privilégio para mim. Quero te agradecer por estar me recebendo aqui e tenho certeza que a gente vai ter um papo muito abençoado. Em nome de Jesus, vamos terminar esse podcast sendo cheios da presença de Jesus. Muito obrigado mesmo pelo carinho e vamos junto nesse bate-papo incrível. Amém, amém. E para somar com essa mesa linda, eu tô aqui com ela, que desde os 8 anos de idade dedica fielmente todos os seus dons a Jesus. Galera, com 11 anos, ela já tocava teclado e cantava na igreja. Ela vem, nascida de uma família de levitas. Nessa juventude, ela já compunha canções para o Senhor. Carioca, hoje vivendo em São Paulo, faz parte do grupo de adoração Canto das Igrejas e acaba de lançar um EP de devocionais, regravando músicas lindas. Seja bem-vinda, Paola Carla. Obrigada Estela. Prazer te conhecer Pastor Pedro. Um prazer estar aqui novamente no Positivamente e que seja um episódio maravilhoso e marcante para todo mundo que estiver ouvindo e assistindo a gente. Em nome de Jesus. Amém, assim seja.
E antes de começar esse bate-papo, eu preciso te convocar, você telespectador, a clicar aqui, ó, nesse QR Code que aparece na sua tela e descobrir o Rota do Propósito. Sim, é a primeira jornada 100% cristã em alto mar, em parceria com a Promoação, que é a maior empresa de navios temáticos. Será um tempo precioso que acontece dos dias 17 a 20 de novembro e você precisa fazer parte dessa história conosco. Eu quero trazer aqui alguns nomes daqueles líderes, levitas, cristãos que estarão conosco. Isadora Pompeu, Thales Roberto, Morada, Juliane Souza, Anderson Freire e Samuel, Eleutério e grandes outros nomes. Então, eu quero que você se interesse. Já são mais de 1.000 pessoas que garantiram a sua vaga nessa tripulação e você pode ser o próximo. Então, vamos conosco que vai ser demais. E para começar esse nosso bate-papo, eu quero abordar algo que sempre foi muito presente na minha vida. Eu me sinto muito privilegiada e amada por Deus, por ter nascido em berço cristão, por ter recebido essa bênção através da vida dos meus pais, que foi me apresentarem o evangelho desde nova. Só que só em 2022, com 27 anos de idade, que de fato eu comecei a andar com as minhas próprias pernas e decidi que eu serviria a um Jesus que não era o Jesus dos meus pais, mas a minha escolha própria. Então eu queria que vocês falassem um pouco de como a influência dos pais de vocês, das gerações antes de vocês, chegou na vida de vocês, como vocês tomaram a frente e escolheram por conta própria. Pode ser o pastor começando e depois quero que você conte também. Estela, Paola, eu faço parte de uma família totalmente cristã, como a gente conversou um pouco antes. Eu sou a terceira geração de pastores da minha casa. Meu avô é pastor há quase 50 anos. Os meus pais também hoje atuantes são pastores. Mas eu creio que vai muito além de um cargo, de um título, vai daquilo que a gente aprendeu no dia a dia. Grande parte, e eu quero um pouco mais para frente, depois eu retorno na questão do cristianismo, mas grande parte de eu amar o ministério hoje é muito devido àquilo que os meus pais me passaram do que é o ministério. Que não é aquele negócio pesado, mas é algo que é prazeroso. É claro que tem as suas dificuldades, mas é algo que vale muito a pena. Mas antes disso tudo, do cargo, meus pais me ensinaram a amar Jesus. Então eu sempre digo para jovem em especial que ninguém vai subir para o céu pendurado na saia da mãe, no paletó do pai. A gente precisa viver a nossa experiência com Deus. Então a importância da criação, assim como nós vemos na Bíblia que Timóteo viveu dentro de uma família, de uma avó, de uma mãe, Eunice Lloyd, que passou para ele uma fé não fingida, eu vivi isso dentro da minha casa. Infelizmente não é a realidade de muitos e não tiveram esse privilégio assim como a gente teve. Mas eu creio que nós que tivemos essa oportunidade, nós devemos valorizar e entender que essa influência vale muito para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu dentro de casa. Entendendo que as palavras convencem, mas de fato o exemplo arrasta. Então, essa importância é fenomenal. Mas também não desvalidar ou invalidar, melhor dizendo, aqueles que não cresceram e não tiveram esse privilégio. Entendendo que a vida cristã e Jesus pode encontrar a gente mesmo vindo de uma família totalmente cristã ou você sendo o primeiro cristão da sua família e também da sua casa. Amém. Você sabe que a gente escuta muito filho de peixinho, peixinho é. Mas não é bem assim. Porque eu lembro que desde muito nova eu recebia palavras proféticas. Você é de família sacerdotal, Deus chamou a sua família, Deus usa seus pais e vai te usar. Mas eu ainda não me reconhecia nesse lugar. Eu achava que Deus me usaria nos bastidores, como eu já estava muito envolvida na minha carreira profissional de muitos anos, e já falava de Jesus ali pelos cantos, sem vergonha, mas eu não entendia a grandiosidade do que Deus tinha, muito além da minha carreira,
que é o que eu tenho vivido agora, mas foi necessário que eu me posicionasse. Como o Pedro falou, a fé dos nossos pais não é o que vai nos salvar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E eu quero que você me conte um pouco dessa família de levitas que te inseriu, né, nesse meio da música, do teclado, das composições. Minha família, eu nasci no berço cristão também, mas os meus familiares não são todos da igreja, né? E na nossa casa a gente nunca teve aquela tradição de, vamos orar aqui antes do almoço, vamos orar antes de dormir. A gente nunca teve isso. Meus pais sempre amaram Jesus, sempre nos levaram para a igreja, mas chegou um momento em que meus pais estavam num processo de separação e eu já estava entrando na pré-adolescência, em que eles já nem estavam mais indo para a igreja, mas a minha irmã e eu sempre tivemos assim uma sede por Jesus, a gente sempre teve um amor muito grande por Jesus e íamos crianças sozinhas para a igreja, nossa cidade era muito tranquila, e a gente ia a pé para a igreja e as nossas referências, assim, eram os nossos pastores, os irmãos da igreja, e nós sempre fomos muito acolhidas na igreja, os irmãos levavam a gente para casa depois do culto, e assim a gente seguiu tendo essa consciência de que a gente estava servindo a um Deus que nos amava, um Deus que era grande, mas a minha experiência de fato, assim como você estava falando, não é mais o Deus dos meus pais, é o Deus que eu estou experimentando, né? Foi na época em que eu fiz mais ou menos 15 anos de idade e eu ainda indo para a igreja, meus pais não. Minha mãe falou, olha filha, acho que está tendo uma oportunidade para você cantar, mas você vai cantar música popular brasileira e tal, e a gente ouvia muita música popular brasileira em casa, por mais que eu estivesse indo para a igreja com a minha irmã. Na minha casa, meus pais sempre amaram ouvir, ouvindo aqueles flashbacks, né? Uhum. E eu falei, nossa mamãe, que legal e tal, e eu sei que minha mãe queria o melhor para mim, ela tinha esse desejo de me ver cantando para muitas pessoas. E eu fui com ela, comecei a cantar e eu sentindo que Deus estava me incomodando com aquilo ali. Eu tinha 15, 16 anos, mas eu tinha muito temor. E eu falei, meu Deus, eu acho que Deus nunca mais vai me amar pelo que eu tô fazendo aqui, cantando. Eu lembro de uma época que a gente estava cantando no carnaval e estava tendo retiro na minha igreja. Eu falei, meu Deus, eu tinha que estar no retiro! E Deus me incomodando, o Espírito Santo trazendo juízo, né, pro meu coração, e minha mãe também já estava decidida a não mais seguir com a música popular. Não tô aqui julgando quem canta, tá, gente? Tenho muitos amigos que cantam e cantam maravilhosamente, mas eu, no meu processo, na minha experiência pessoal, senti que Deus tinha me dado o meu dom, o meu talento para Ele. E foi nesse momento, voltando para a igreja já com quase 17, sentindo que eu precisava muito da graça de Deus, porque eu estava me sentindo suja, não que eu tivesse me entregado à prostituição, nem nada. Minha mãe estava sempre comigo, do meu lado, mas eu sentia que eu tinha traído Deus, porque Ele me deu o dom e eu não estava usando para Ele. Então eu cheguei na igreja meio assim, Senhor, eu entendo se você nunca mais me abençoar, mas eu tô aqui. E eu pensei até em não voltar mais pro Ministério de Louvor, mas o Juninho, da época, que era o líder de louvor, falou, Paola, seu lugar tá lá ainda, sabe? A gente tá esperando você voltar. E eu sentia que Deus queria algo diferente comigo, mas esse momento, esse processo em que eu ainda não estava no Ministério de Louvor, foi o processo em que eu falei, Deus, somos você e eu agora, não tem meu pai, não tem minha mãe, eu tô novamente aqui. E eu comecei a experimentar a graça de fato, porque a Paola antes desse período era uma Paola meio criança, que estava ali só sentindo Jesus mesmo, só que não com uma responsabilidade muito grande, mas essa outra Paola experimentou
aquela palavra que Deus diz, dos seus pecados eu não me lembro mais, joguei no mar do esquecimento, e eu estava ali deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estavam adiante de mim, Amém. e prosseguindo para o alvo, né? E foi esse o momento em que eu experimentei Jesus de fato e de verdade na minha vida, no meu coração, e me senti batizada de novo pelo Espírito Santo naquele momento. Glória a Deus. É evidente a mudança de rota que você viveu nesse momento que você nos conta. E mais uma vez, eu lembro do que eu vivi há 4 anos atrás com Jesus. Porque eu era essa, dedicando o melhor que ele havia colocado em mim para tudo que não era a glória dele. Então ele pega essa Estela que dançava, que comunicava, que era influencer no Instagram e convida para largar toda uma carreira de 11 anos e para agora dedicar todos os dons e talentos para a honra e glória dele. Foi o que eu vivi em 2022, dia 29/5 de 2022. Eu deixava uma carreira para entregar todos os dons e talentos a serviço do reino, a serviço do rei, a serviço do próximo. E isso, na minha opinião, é de fato hoje viver o real propósito que Deus sempre teve para minha vida. Porque aí eu percebi muita coisa acontecendo muito rápido e no ritmo dele, no tempo dele. Eu queria entender de você, Pedro, se nessa trajetória, mesmo inserido, né, na igreja, conhecedor da palavra, teve algum momento que você teve que fazer uma mudança de rota para de fato viver o propósito que o Senhor tinha para você. Estela, eu vim pensando no carro sobre isso, mesmo tendo nascido dentro da igreja, praticamente, nós passamos por processos que Deus precisa nos forjar, sabe? A Bíblia diz que a quem mais perdoado é, mais ama. É por isso que eu aprendi a nunca julgar a adoração de quem está do meu lado, porque eu não sei de onde Deus tirou ela. Muitos que estão nos assistindo nasceram num berço cristão igual a gente, mas muitos não, estavam nas drogas, na prostituição, na bebida, e ele vai talvez ser mais grato a Deus do que a gente. Mas Deus precisa mover a gente dentro de alguns propósitos. A W. Tozer vai dizer que é duvidoso que Deus use um homem profundamente antes dele passar por um processo que o tenha ferido profundamente. E Spurgeon vai dizer que dificilmente Deus vai fazer um homem grande sem antes ter o quebrado em pedaços primeiro. Então, na vida, a gente passa por processos, e na minha vida também é assim. Às vezes, nós estamos dentro da igreja e a gente pensa, às vezes, em flertar com aquilo que é mundano, com aquilo, todo mundo faz, não dá nada. Só que Deus requereu de nós algo que é muito especial e tem que ser totalmente exclusivo. Então, quando nós vamos passando por esse processo da vida, e eu passei por um processo recentemente também, eu e Deus, que a gente vai mudando o nosso falar, assim como o Jó falou, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu acho muito extraordinário que a Bíblia, ela vai sempre trazer a nossa fé baseada dentro de uma convicção. Então você vê que Paulo vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, Jó vai dizer, bem sei eu que tudo podes, e Jó também diz que sei que o meu Redentor vive. É engraçado que não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que eu sei. E o sentir é muito volátil. E o saber é muito da convicção. Então é igual as pessoas acham que o fato da gente fazer um devocional, às vezes, eu tenho que sentir algo extraordinário no devocional. Não. Às vezes o devocional é igual o alimento. A gente se alimenta, mas a gente não sente o corpo fazendo a digestão, mas o corpo está fazendo. Perfeito. Então, o fato da gente estar se alimentando da palavra de Deus, a gente está orando, está ouvindo um louvor, está acontecendo alguma coisa. Então, toda vez que a gente lê a palavra, está sempre mudando e a rota em nós está sendo alterada. Então, mesmo nascendo dentro da igreja, os processos da vida nos moldam. Eu sempre costumo dizer que Deus tem algo planejado para nós no futuro e Deus precisa permitir algumas coisas para que a gente esteja alinhado com aquilo que Ele quer para a gente. Deus não está preparando nada para a gente, porque aquilo que Ele tem para nós já está pronto. Mas Amém. Deus está preparando a gente para viver algo que Ele tem preparado para nós. Amém. Amém. Poderoso. Eu entendo que nós somos chamados a adorar em espírito e em verdade e de forma racional. Todo culto que eu vou abrir, eu falo, família, agora eu quero que
nós juntos possamos adorar o nosso Deus de forma racional. Não é sobre sentir um arrepio, uma emoção, um coração acelerado, porque tem dia que a gente vai entrar na presença de Deus e a gente vai sentir tudo. Mas tem dia que aparentemente a gente não vai sentir nada. Mas nós adoramos porque Ele é Deus, porque Ele é merecedor, porque Ele é glorioso, porque Ele é poderoso. Por tudo que Ele é, não por tudo que Ele já fez, ou fará, ou tem feito. Então, que nós possamos nos levantar, seja nós aqui nessa mesa, como líderes, referência, bom exemplo, bom testemunho, ou seja você que nos acompanha, ou a equipe que está aqui conosco nesse estúdio, que nós possamos adorá-lo de forma racional, intencional, todos os dias da nossa vida, com todas as ferramentas que nós temos, seja erguendo as nossas mãos, seja orando em línguas, seja louvando como a Paola. É claro que eu não posso deixar de te convidar, te convocar para o navio Rota do Propósito, que é a primeira jornada de fé, de transformação em alto mar, que acontece dos dias 17 a 20 de novembro de 2026. Está chegando, você não pode ficar de fora. Comigo estarão grandes nomes como Isadora Pompeu, Juliane Souza, Júnior Rochirola, Pastor Cláudio Duarte, Tiago Brunet, Anderson Freire, Isaías Saad. 3 palavrinhas até para as crianças tem. Isso é simplesmente parte do line-up do Cruzeiro Rota do Propósito, que acontece agora, dos dias 17 a 20 de novembro. É isso mesmo, uma jornada de fé, transformação, cheia da presença de Deus, que nós juntos viveremos. Se você não faz ideia do que eu tô falando, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui agora, para você entender tudo dessa rota que vai transformar a sua vida, que vai impactar a sua vida, da sua família. Vamos comigo, que vai ser demais. Inclusive, eu quero te pedir, você louva pra gente agora? Vamos adorar o nosso Deus? Eu vou cantar a canção Um Novo Dia, que já foi lançada aqui no Brasil, é uma versão americana, e eu tive a alegria de regravar essa canção, fazendo o meu EP para devocionais, que depois todo mundo vai poder ouvir, tá, gente? Glória a Deus. E essa canção, a gente estava falando sobre entrar na presença do Senhor e sentir tudo, e às vezes não sentir nada, e às vezes a gente entra na presença do Senhor e não consegue nem dizer uma palavra. E as músicas, as canções inspiradas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, são canções que nos ajudam a orar, né? E eu espero que essa canção te ajude a orar nesse momento, te dando um novo dia, uma nova perspectiva para sua vida. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Eu recebi. Aleluia! Glória a Deus, nós somos gratos, Amém. né? Pelo dia de hoje, porque estamos de pé, porque acordamos com saúde, porque temos experimentado da bondade, da misericórdia do Senhor renovadas, ainda hoje, por cada um de nós. Você que nos acompanha, deixa um comentário aqui, qual é o motivo da sua gratidão hoje ao Senhor bom, poderoso, maravilhoso, misericordioso, aquele que nos amou primeiro. E hoje nós podemos corresponder a esse amor. Ah, quão lindo Ele é, quão maravilhoso Ele é. Pedro, Pastor Pedro, eu chamo de Pedro que é meu amigo, gente. Já ministrou lá no Encontro com Jesus 2 vezes.
consagrado a pastor com 21 anos de idade. Que coisa linda, né? E que maravilhoso é corresponder esse amor do Senhor. Eu tô aqui com um versículo que tem falado ao meu coração a respeito de tudo que nós temos falado aqui em cada mesa do Positivamente. Efésios 2:10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero, assim, deixar a minha opinião, humilde opinião aqui, e quero ouvir você como um pastor. O que eu entendo quando eu leio isso aqui é que antes de nos criar e nos formar, Deus tinha um plano preparado e ele nos forma e nos cria para realizar esse plano, esse propósito. É isso mesmo? Eu tô viajando? O que você entende disso que eu acabei de ler? Estela, esse texto em Efésios, a gente precisa entender um pouco o contexto que Paulo escreve isso. Éfeso era uma cidade muito idólatra, uma grande potência, um centro comercial muito grande na época, e tinha lá uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que é o templo da Ártemis, da deusa. E Paulo escreve para eles, se você for ver o começo do capítulo 2, você vai ver que Paulo começa expondo a eles os pecados e a força que regia o mundo, que é o diabo, a carne, a nossa concupiscência. E nós vemos que ele inverte o texto, depois de expor, você pode ver que no verso 4, ele inicia dizendo mais Deus. Toda vez que uma conjunção adversativa aparece na Bíblia, você vê que há uma esperança. Sendo rico em misericórdia. Exato. Ele Uau. diz que ele nos vivificou, nos justificou e nos fez assentar em lugares celestiais ao lado de Jesus Cristo. No verso 8 ele diz, a grande segredo, que porque pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. E ele vai terminar nos versos 9 e 10 a respeito de Cristo ter nos feito para que nós fôssemos, eu gosto de usar esse termo quando eu ministro a respeito desse capítulo, uma vitrine da graça. Então, quando Cristo nos tira no início do capítulo 2 de um mundo onde a influência do pecado e do diabo e do mundo mesmo era reinante em nós, onde as práticas pecaminosas eram normais, mas Deus, que é rico em misericórdia, ele nos tira desse mundo de influência, ele nos vivifica, nos justifica, nos faz assentar em lugares celestiais. Para quê? E aí é o resumo do propósito e para que a gente nasceu. Para que nós fôssemos uma vitrine da graça de Deus. E isso nós temos diversas esferas. Através desse podcast nós estamos glorificando a Deus. Alguns no seu trabalho, seja qual for. Deus me chamou para viver de falta integral dentro da igreja. Então eu não consigo alcançar pessoas que a Estela alcança, que a Paola alcança, que você que está nos assistindo alcança. Então, que nós possamos entender isso. Nós nascemos para um propósito. Temos dois. O propósito universal, que é ter uma vida com Deus, um relacionamento, mas cada um tem seu propósito específico. Então, creio que a sua interpretação aí é perfeita do texto. Amém. Que Deus nos chamou para isso. Amém. Amém. Paola, agora você. Eu queria que você opinasse sobre o que pode estar impedindo, atrasando essa geração de viver o real propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque eu vejo que existe, inclusive quem está nos acompanhando hoje, pode ter entrado aqui e ouvindo cada um aqui contando a nossa história de vida, o nosso testemunho, a pessoa pode estar lá nos ouvindo e falando, mas por que eu ainda não identifiquei meu propósito? Então, na sua opinião, o que tem impedido ou atrasado? Pode ser a juventude, pode ser pessoas mais velhas, a de fato estarem vivendo o propósito que Deus tem para cada um deles. Olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para dizer isso, né? Ainda também tenho tanto a caminhar, mas eu acredito que talvez as facilidades do mundo, as propostas, distrações, as propostas e quanta distração, né? Sim. Principalmente com a chegada da tecnologia, das informações, coisas que a gente pode usar para o nosso bem, mas que às vezes as pessoas usam para se atrasar. Eu acredito que talvez isso, né? E aí perde um pouco daquela coisa do contato, da experiência pessoal com Jesus e você buscar por si mesmo. São muitas distrações. Eu acho que é isso, pelo menos no meu ponto de vista.
que atrapalha um pouco essa geração de se conectar, de ter sua própria experiência com Jesus. Perfeito, perfeito. Muito, muito conectado com o que eu acredito, sabe? E já que você trouxe esse ponto, eu queria saber do pastor Pedro a sua opinião acerca dessa Sim. mesma pergunta e também falar um pouco pra gente sobre essas tantas propostas que nos confundem e nos roubam do real propósito. Exatamente. É muito extraordinário isso, se vocês me permitem. Eu escrevi um livro, ainda não publiquei, que o tema é Nascer para Isso. Então, e nasceu mediante a diversas perguntas. Quando eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, era só isso. Pastor, por que eu nasci? Pedro, qual que é o meu propósito? E a gente vive uma geração que vive nessa crise de não saber o porquê nasceu, qual que é o objetivo que veio à Terra. E eu digo algo no meu livro, que antes da gente nascer e ser gerado no ventre da nossa mãe, a gente nasceu primeiro na mente de Deus. Baseado em que eu digo isso? Quando nós olhamos o texto de Jeremias, no capítulo 1, é um texto muito conhecido, mas Deus vai dizer assim, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te santifiquei. Isso me dá base para responder muitas perguntas que eu recebo de jovens, de adolescentes em especial, quem eu liderei por mais tempo, que dizem, Pedro, eu ouvi dentro da minha casa que não era para eu ter nascido. Talvez tem pessoas que nos assistem que têm esse mesmo problema. Meus pais não queriam que eu nascesse, eu fui uma obra do acaso. Alguns vítima de estupro. Então, nós vemos que como a pessoa entender um propósito de Deus dentro de um cenário que houve que não era para nascer. Aí eu trago algo que isso trouxe uma liberdade dentro desse tema muito extraordinária, que eu costumo dizer, que a gente cresce dentro de um cenário que a gente pensa assim, na nossa mente limitada humana. Eu nasci, meu pai e minha mãe, Marcos e Marta, tiveram relação sexual, minha mãe 9 meses me gerou, eu nasci, quando eu vim para a Terra, nasci no Rio de Janeiro, no hospital, Deus olhou para mim e falou, Pedro nasceu, vou fazer um plano para ele. E quando a gente tem essa dimensão, a gente acha o quê? Eu fui escolhido porque eu nasci. Mas quando a gente olha o texto de Jeremias, é totalmente ao contrário. Como assim? Você só nasceu porque foi escolhido. Então, quando a gente entende isso, toda essa questão de não era para eu nascer, eu fui uma obra da casa, eu não fui planejado pelos meus pais, cai por terra. Porque se Deus nos permitiu virmos à terra, é porque Deus tem um propósito para nós. Então, eu creio piamente nisso. As propostas sempre vai querer nos roubar, o diabo sempre vai ser estrategista, ele está estudando um homem há mais de 6.000 anos, então o diabo é muito inteligente na forma que faz para nos distrair, para nos tirar da presença de Deus, só que se a gente tiver o nosso propósito baseado na nossa convicção, que foi o que eu disse, não baseado no que a gente sente, porque o sentir, um dia a gente sente, outro não, mas aquilo que eu sei, a gente não vai ser abalado, o diabo não vai nos roubar, e em nome de Jesus a gente vai ter uma geração forte e vivendo um propósito de Deus naquilo que Deus quer pra gente. Amém, amém, em nome de Jesus. Você que nos acompanha, você não é obra do acaso, você Amém. não é um acidente. A palavra do Senhor vai te chamar, Ele te chama de filho amado do Pai. Sempre que nós puxamos esse tema para a identidade, eu lembro muito bem de Jesus sendo batizado, ouvindo uma voz do próprio Deus falando, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, e ele sendo atraído para o deserto. Verdade. Pelo próprio Espírito e ali sendo tentado, e nas 3 vezes o diabo imundo dizendo, se você é mesmo filho de Deus, por que você não faz isso? É engraçado que ele tenta Jesus justamente na identidade. E esse mesmo inimigo que tentava Jesus é o que vem fazer cada um de nós, dia após dia, duvidar da identidade de filho amado, de escolhido, de chamado. Mas nós aqui, como voz do Senhor Jesus, estamos aqui para nessa hora te dizer mais uma vez que você é filho amado do Pai, que Ele tem planos de te fazer prosperar e não causar dano algum. É nessa convicção que nós precisamos viver, nos certificar e caminhar dia após dia. E não nos iludirmos com propostas, não nos lambuzarmos com pratos de lentilha e perder a primogenitura, né? É isso. Deus nos livre desse lugar, mas que nós possamos
estar firmes no projeto, no propósito perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. É claro que eu não posso deixar de te convidar, te convocar para o navio Rota do Propósito, que é a primeira jornada de fé, de transformação em alto mar, que acontece dos dias 17 a 20 de novembro de 2026. Está chegando, você não pode ficar de fora. Comigo estarão grandes nomes como Isadora Pompeu, Juliane Souza, Júnior Rochirola, Pastor Cláudio Duarte, Tiago Brunet, Anderson Freire, Isaías Saad, 3 palavrinhas até para as crianças tem. Isso é simplesmente parte do line-up do Cruzeiro Rota do Propósito, que acontece agora, dos dias 17 a 20 de novembro. É isso mesmo, uma jornada de fé, transformação, cheia da presença de Deus, que nós juntos viveremos. Se você não faz ideia do que eu tô falando, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui agora, para você entender tudo dessa rota que vai transformar a sua vida, que vai impactar a sua vida, da sua família. Vamos comigo, que vai ser demais. Ô, Paola, será que eu posso pedir mais uma palhinha? Porque a sua voz é uma bênção. Não é? Vai temperando aqui esse nosso ambiente, né? Glória a Deus. Por favor. Essa próxima canção que eu quero compartilhar com vocês nasceu na minha casa no ano passado. E depois eu juntei com os meus irmãos do Canto das Igrejas para a gente terminar de compor, porque a gente faz uma conferência todo ano, no final do ano, e a gente faz uma oficina de composições. E eu trouxe essa melodia e fizemos juntos essa canção, baseada na história do cego, que foi mandado ficar quieto. Ei! Mas Jesus, sempre, por onde passa, faz seus milagres, sempre acontece alguma coisa. E também tem muito a ver com o que a gente falou sobre identidade, né? E aí me lembro também da história de Mefibosete, que tinha uma linhagem real, mas se via como um cão morto. Mas Deus restitui tudo na vida dele, ele se senta à mesa. E espero que essa canção fale com vocês aí do outro lado também. Amém. Amém. Eu era cego, preso à escuridão. Estava sujo, com pés feridos, machucado, procurando direção. Andei perdido, tão cansado de sofrer. Desprezado, esquecido pelos homens, mas lembrado por você. Que abriu meus olhos e agora eu posso ver. Mudou a minha vida, seu amor me alcançou. Nele me encontrei, Cristo Rei. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. O Aleluia. tempo parou aqui pra mim. Glória Amém. a Deus. Como pode, né? O dom Glória a que o Senhor Deus. entrega, Isso é o verdade, talento que talento. Deus entrega, a Louvado medida seja Deus, específica amém. que o Senhor entrega pra cada um, né? Glória Isso a é Deus. E maravilhoso. que maravilhoso, que privilégio é ser usado nas mãos do oleiro. Sermos vasos nas mãos do oleiro. Que privilégio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua Amém. vida. Igualmente. Entregue ao Senhor. Eu quero te lembrar mais uma vez, você telespectador, para clicar aqui no nosso QR Code, que vai te levar direto a conhecer o Rota do Propósito. Esses 3 dias, 3 noites em alto mar, dos dias 17 a 20 de novembro, com uma programação totalmente cristã, que vai edificar tremendamente, poderosamente a sua vida. Eu quero aqui liberar mais alguns nomes que estarão conosco. Júnior Rochirola, 3 palavrinhas para os kids, Tardezinha Gospel. Acontecerá também o amanhecer
do Epiphany Movement. Sabe esse amanhecer que está acontecendo lá na praia de Balneário Camboriú? Vai acontecer dentro do navio Rota do Propósito, em alto mar. Vai ser poderoso. Seja encorajado para agora garantir a sua vaga e estar conosco. Eu estarei lá, quero te conhecer. Vai ser tremendo. Vamos juntos, que vai ser demais. Eu quero, Pedro, que você fale agora um pouco do que você tem vivido nesse ministério evangelístico que é o Papo Reto, quinzenalmente, às sextas-feiras de madrugada. Eu preciso estar lá, quero estar lá com vocês. Com certeza. E quero entender também como que você, como essa voz jovem, mas com muita autoridade, tem instruído esses que o Senhor tem trazido para serem seus discípulos, para não negociarem valores, princípios, independente do lugar que Deus tem permitido que esse povo entre. Porque eu entendo que muitas vezes o Senhor vai nos levar para ambientes que não são ali consagrados a Ele. Sim, com certeza. Eu acredito assim, Deus me chamou sim para estar à frente de um movimento evangelístico, para ser uma voz de Deus nessa geração, mas o Senhor continua me levando para fora das quatro paredes. Então, como nós podemos ser esses que não vão negociar princípios, não vão negociar valores, diante desses locais que o próprio Deus vai nos atrair, vai nos levar para que nós façamos a diferença, para que nós sejamos aí termostato, mudando a temperatura do lugar onde o Senhor tem nos inserido? Fala um pouco disso pra gente. Começando pela última pergunta, creio Eu faço que... 50 perguntas ao mesmo tempo, né? Eu tô aprendendo, tá? Não me leva a mal. Imagina. A Bíblia diz que Deus nunca precisou imitar a Babilônia para Daniel manter fiel a ele. Amém. Deus não imitou o Egito para José permanecer fiel e eles permaneceram. Um dia eu recebi uma pergunta no Instagram, a menina disse assim: pastor, eu sou a única cristã da minha sala de aula. Tem algum problema? Acho que Deus errou nisso. Aí eu lembrei de uma frase do Spurgeon que ele diz que se Deus te chamou de luz, não reclame se ele te colocar no lugar escuro. Uhum. Porque ser luz em meio a um contexto que tem muitas, você se torna só mais um. Mas para fazer a diferença, de fato, você tem que estar num ambiente que necessita de você ali. E Deus sempre vai nos levar em ambientes, em lugares que precisa ser feito a diferença, a palavra de Deus, a nossa vida em especial, né? Hoje, aquilo que a gente fala é importante, mas o que a gente faz grita mais do que as nossas palavras. Então, dentro de um ministério que Deus me entregou, eu mergulhei desde muito cedo no chamado que Deus tinha para mim. Eu queria jogar bola, mas aos meus 15, 16 anos Deus virou essa chave e eu sempre falei, quero ser um pastor, vou estudar para isso, fiz teologia. E Deus abriu esse braço evangelístico na minha vida. Eu amo servir minha igreja local, hoje é minha prioridade, eu sou vice-presidente de uma igreja de quase 10 mil membros, nossa igreja tem hoje, e fui líder de jovens por um tempo, hoje eu lidero o Papo Reto. Qual que é a ideia do Papo Reto? Eu achava muito difícil, para quem não sabe, minha igreja é Assembleia de Deus, eu consegui trazer um jovem do mundo para um contexto de um culto assembleiano, que é um culto litúrgico, tem departamentos louvando, e às vezes um jovem que vinha com uma tatuagem, ele se sentia um pouco meio assim, ele queria ir de boné, de bermuda, e o culto assembleiano é um pouco mais tradicional, sabe? Eu falei, Deus, preciso de uma saída para atrair esses jovens. E o Papo Reto veio exatamente nesse contexto, onde o horário é da meia-noite às 2h30 da manhã, de sexta para sábado, que é o horário que a galera tá indo para festa, para balada e etc. E é totalmente fora da liturgia. A gente fica numa roda, a gente não tem ninguém que tá acima, em púlpito, e a gente tem louvor e palavra. E aquilo se transformou em algo que a pessoa vai ali totalmente desprendida de qualquer religiosidade, e ele sente a presença de Deus de uma forma extraordinária. Do pós, sempre tem algo que a gente se alimenta, come e bebe, a galera vira amigo e, em consequência, no domingo ele está no culto da Assembleia. Então, o Papo Reto tem sido que a cultura assembleiana é de você batizar filho de crente. Então, meu avô batizou meu pai e os meus tios, meu pai batizou eu e minha irmã, porém, o Papo Reto tem sido o quê? O jovem que veio é o primeiro crente da família, então não tem sido reconciliações, tem pessoas que têm aceitado a Jesus. Creio que esse é o ministério do ID, é chamar pessoas para viver de fato um evangelho com Cristo
E o Papo Reto tem abrido essa porta onde a cada 15 dias a gente tem recebido ali centenas de jovens que têm sido abençoados pela presença de Deus. E se você me permitir, Estela, pegar um gancho no que você falou a respeito, a gente falou bastante sobre identidade, creio que Deus quer levar para esse lado, Amém. e de proposta. A gente citou o texto de Jesus sendo batizado no Jordão, eu acho maravilhoso. E Deus fala muito comigo a respeito disso, que Deus sempre vai nos afirmar de algo antes do diabo tentar nos duvidar daquilo. Então, o diabo vai dizer, se tu és o filho de Deus, mas calma, olha um capítulo antes. Acabou de ouvir. Você acabou de ouvir que você é o filho amado. Exato. Dentro de um silêncio de 400 anos que Deus não falava com ninguém. A Meu primeira Deus. coisa que Deus vai falar é o quê? Você é filho. Meu Então, Deus. eu quero que todos que nos assistem, nos ouvem nesta live, neste dia, tarde, noite, não importa a hora que você está assistindo, entendam isso. O diabo está te tentando em alguma área, o diabo está te dando uma proposta. Olha um capítulo atrás, veja o que Deus falou sobre você. Quando eu comecei a pregar, eu falava, cara, eu acho que eu não nasci para isso, porque é muito ruim, o começo nem sempre é tão bom. Aí Deus sempre falava assim, Pedro, olha um capítulo anterior. Qual que era o capítulo anterior? Deus usava alguém para falar comigo que eu ia ser um grande pregador, que ia ter sucesso no meu ministério. Então que nós possamos olhar para trás, não com desejo de voltar, mas olhar para trás com gratidão e lembrar do que Deus falou. E quando você falou de proposta, você citou algo muito maravilhoso, que foi o caso de Esaú e de Jacó. Do prato de lentilha, E né? isso vai ser uma resposta para muita gente, Estela. Eu creio em nome de Jesus, Paula. Você vai ver que a Bíblia diz no Gênesis 25 que Jacó era um homem caseiro e Esaú era um perito em caça, era caçador. Certa feita, o Jacó está fazendo o seu prato de lentilha, o seu guisado, e o Esaú chega com muita fome. E eu acho maravilhoso no sentido não tão bom, né? Mas a gente falou de Abraão, Isaac e Jacó, linhagem patriarcal, mas era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Porém, Esaú abre mão de algo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, eu quero ser bem rápido, é que quando Esaú chega com fome dentro de casa, o Jacó está preparando o seu prato de lentilha, mas no começo da história, no capítulo 25, a Bíblia diz que o Esaú, quando ele nasce, a Bíblia faz questão de relatar que ele era ruivo. E a cor predominante de alguém que é ruivo é o vermelho. E a Bíblia diz que o Esaú era muito peludo, ou seja, os braços dele eram pelos ruivos, ele era vermelho. E quando o Jacó está preparando o prato de lentilha, a Bíblia faz questão de dizer que a lentilha era vermelha. Ou seja, quando o Esaú entra dentro de casa, o diabo faz ele olhar para um prato e o que ele pensa? O prato é a minha cara. Porque ele olha para o prato vermelho e olha para ele que é vermelho. E ele vai falar, já que a minha cara foi feita para mim, você quer trocar? Então o diabo, ele não vai aparecer para a gente com tridente, pegando fogo em coisas que não nos agradam. É por isso que eu quero que você que nos assiste entenda isso neste episódio. Que Deus vai te dar discernimento. É por isso que a oração é fundamental nesse momento. Oportunidades que aparecem. Ah, Pedro, eu vou ganhar bem. Nem tudo é sobre o dinheiro. Ah, Pedro, ele é bonitinho, ela é bonitinha, vou iniciar um relacionamento. Nem tudo é sobre a aparência física. Então, ore a Deus. Peça discernimento. A nossa geração tem usado a oração não como ato preventivo, mas como ato remediatório. Depois de ter dado errado, eu oro. Depois de quebrar a cara, eu oro. Ore antes, Amém. porque Deus é muito melhor planejador do que a gente. Amém. Uau! Aulas, né, gente? Aulas. Aulas! Vou só ouvindo aqui e vendo o quanto, de fato, a palavra do Senhor, ela é multifacetada, né? Sim. Fala conosco de diversas formas e a gente abre a palavra e a palavra é resposta para o nosso dia de hoje, é farol para as nossas decisões do amanhã. E quão bom é ouvir de um pastor jovem tantas revelações do alto e aprender. Os tempos de mesa que eu tenho tido aqui, eu estou aprendendo e eu sei que você, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, está sendo ricamente abençoado aqui nessa hora. Eu quero trazer aqui mais um versículo para a gente papear, para o Senhor falar aos nossos corações, que está lá em 2 Timóteo 1,9, que vai dizer assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Fala um pouco do que você entende desse versículo para nós, Pastor Pedro. Eu creio que esse versículo quebra toda a sua meritocracia e a sua autodependência em si mesmo. Redundância, mas é isso. Porque Cristo nos chamou baseado nele.
Então, quando a gente vê João 16, vai dizer 15:16, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça. Então, eu posso ser bom na homilética, na oratória, no hebraico, no grego, mas Cristo me chamou, Cristo me deu uma vocação baseada naquilo que Ele pensou para mim. Então, quando a gente lê esse texto, a gente entende um jovem, Timóteo, recebendo uma orientação do Paulo, que tinha Timóteo como seu filho na fé, e entender que aquilo que temos não é nosso, sabe? Por mais dinheiro que eu possa ter, por mais dom que eu possa ter, por mais conhecido que eu possa ser, isso não me faz tornar melhor do que ninguém. Então, quando nós entendemos isso, em especial no contexto do ministério, a Paula tem uma voz maravilhosa, mas ela tem totalmente a ideia que foi Deus que deu esse dom, foi Deus que deu esse talento. Então, foi aquilo que a gente falou, a unção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos faz entender que nunca foi sobre nós, mas tudo que a gente faz aqui, de forma positiva, aponta para Cristo. Amém. Amém. Tudo de graça e pela graça. Paola, eu queria saber de você, quando você olha para a sua história de fora, como se você estivesse assistindo a sua história agora, o que você enxerga ter sido a principal transformação de mentalidade, a principal metanoia que você precisou viver para estar hoje aqui em São Paulo, inserida nesse grupo de adoração, que é o Canto das Igrejas, lançando esse EP Devocionais? Qual foi a principal metanoia que a Paola viveu? Eu acredito que entender que eu sou dependente de Deus e não querer controlar a minha vida, né? Amém. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ter tudo organizado, tudo certinho na minha vida, mas chega uma hora que você começa a entender que tem coisas que não estão no seu controle. E eu fui entender isso bem depois de já ser casada, né? Meu esposo saiu do emprego e ficou um tempão sem voltar a trabalhar. E a gente pensando, o que vai ser de nós agora? E eu formada em pedagogia, mas nunca atuei na área. Meu esposo sempre acreditou que eu fui chamada mesmo para ministerial, né? Para ser cantora e ministrar. E Deus sempre nos abençoou nesse sentido, mas chegou uma hora que a gente se viu sem saída, mas Deus foi direcionando a nossa vida e hoje a gente olha para trás, como o pastor Pedro estava falando sobre olhar o capítulo anterior, e a gente olha para trás e fala, foi por isso que você saiu do emprego, foi para isso que Deus chamou a gente, foi por isso que aconteceu A, B, C e D na nossa vida. E eu fui aprendendo essa dependência de Deus, foi quando virou a chavinha na minha mente e eu deixei Deus agir na minha vida deliberadamente, sem querer organizar a minha vida por mim mesma. Amém. Amém. Que a gente possa entregar tudo, né? Confiar, descansar nos tempos e estações que o Senhor vem nos propondo, né? Sabe que quando eu lembro do tempo que eu tive de carreira e o que eu tenho de ministério agora, eu falo, poxa, por que eu não despertei antes? Eu poderia ter dedicado pelo menos... A gente se cobra, né? Não é? Pelo menos 5 anos do que eu estava lá na carreira, eu poderia ter dedicado na presença de Deus, meditando na palavra, ouvindo mais líderes, sendo melhor discipulada, dedicando todos os dons e talentos para aquele que merece, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E o Senhor fala ao meu coração que Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça nada. Tudo que eu vivi na minha carreira, eu vejo que era um ensaio, uma preparação para que hoje fosse tudo fluindo para a presença, para o propósito. Então, a Estela que comunicava lá atrás é a Estela que está aqui comunicando nessa mesa, para a honra e glória do Senhor. A Estela que por tanto tempo aprendeu e trabalhou com moda, é a Estela que hoje mesmo, servindo ao Senhor num púlpito, num podcast, se veste de uma forma que vai atrair mulheres que gostam de moda, de maquiagem. Então, amado, minha linda, que nos escuta, que nos assiste essa hora, creia com convicção que o Senhor não desperdiça nada. Tudo que você viveu até agora, toda a rota que você viveu até agora, o Senhor não vai desperdiçar. Ele vai reverter, você vai viver uma mudança de rota
em nome de Jesus, em obediência radical ao que o Senhor tem pedido, direcionado, e ele vai aproveitar tudo e vai tudo fluir para honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu tenho convicção disso. Eu também. Eu tenho convicção disso. E pastor Pedro, eu queria que você falasse um pouco, na sua opinião, sobre a diferença do sucesso e do propósito. Porque tem muita gente aí fazendo muito sucesso, né? Verdade. Mas totalmente distante do propósito do Senhor. A começar por mim. Eu lá, quando eu vivia a carreira profissional, para quem tá me conhecendo agora, né, porque eu sou nova aqui nesse pedaço, quando o Senhor me chamou a largar tudo para viver o que de fato é grande, que é estar aos pés dele, fazendo e cumprindo a vontade dele, eu tava no maior sucesso da minha carreira, ganhando bem, criando fama, sentando nas melhores mesas do mundo, convivendo com as pessoas mais altas. Só que aquilo lá era um sucesso que não tinha propósito. Hoje eu vivo o propósito. Então eu queria que você falasse, na sua opinião, a diferença de sucesso e propósito. Eu creio que o sucesso tem prazo de validade. O propósito é eterno. Então tudo aquilo que a gente inicia-se baseado dentro de um sucesso humano, um dia vai acabar. Mas quer ter o filtro ou crivo para você entender que de fato é um propósito? Pense se aquilo que você está fazendo está gerando algo para a eternidade, sabe? Então muita gente vai ter muito sucesso terreno, mas quando se encontrar diante de Deus, será que vai ter cumprido aquilo que Deus teve para a vida dele? Acho que o meu maior medo hoje é eu chegar diante de Deus quando Cristo nos arrebatar ou quando a morte vier para mim e Deus falar: Pedro, você não fez o que era para você ter feito, sabe? Sim. Então eu queria jogar bola, fui fazer teste, joguei alguns times, seria talvez muito bem sucedido e teria sucesso. Só que o propósito de Deus para mim é o pastoreio. Então tem muitas pessoas, e eu quero, debaixo de um temor de Deus, dizer para as pessoas que nos ouvem que estejam vivendo fora da rota do propósito dela. Só que Deus sempre vai preparar um peixe para te fazer voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Quando a Bíblia diz que Deus chama o Jonas, a Bíblia diz no capítulo 1 de Jonas que ele é filho de Amitai. Em Jonas não diz, porém, Amitai é um profeta. Você pode ver depois na história da vida dele. Então Jonas cresceu ouvindo Deus falar com o pai dele. Mas chegou o dia que Deus decidiu falar com ele. E ele tentou fugir, e eu não quero ser hipócrita em dizer que era fácil. Os ninivitas eram um povo terrível. Eram povos canibais e Jonas ficou com medo. Eu vou lá pregar arrependimento para esse povo, eles vão me matar. Porém, a saída não é você fugir. Eu costumo dizer uma frase do T.D. Jakes, que viver a vontade de Deus, por mais difícil que seja, ainda é mais fácil do que você fugir dela. Amém. Então Jonas, ele vai para o porto, ele compra uma passagem e ao invés de ir em direção à rota do propósito, ele vai totalmente fora da sua rota. E ele compra uma passagem para ir para Tarsis. O que me chama a atenção é que o Jonas gasta para errar. Você percebe que a nossa geração vive muito isso? A gente gasta tempo, gasta dinheiro, gasta nosso empenho para fazer aquilo que não é para ser feito. Então o Jonas gasta, mas ele gasta para errar. Já que iria desobedecer porque não ficou em casa. Ele prefere gastar para errar. Ele gasta para errar, ele sai de casa, ele desce para o porto, do porto ele desce para dentro de um barco, do barco ele vai para o porão daquele navio. E a Bíblia diz, que a gente conhece a história, que eles começam a lançar as coisas fora, lançam sorte, a sorte cai em Jonas e Jonas fala: gente, o problema sou eu estou em desobediência. Jonas é lançado no mar e a Bíblia diz que um grande peixe é preparado para que o Jonas fosse retomado para a rota do seu propósito. E eu acho maravilhoso é que grandes peixes não ficam na superfície do oceano, grandes peixes ficam nas profundezas, ou seja, a voz de Deus chegou na profundeza do oceano e com certeza ela vai chegar na profundeza do coração de quem está ouvindo a gente. Então Deus falou com o peixe foi e pegou o Jonas. Só que eu acho maravilhoso que a Bíblia é muito intencional naquilo que escreve. E a Bíblia diz que o Jonas foi para o ventre de um grande peixe.
E ventre, eu acho maravilhoso que é diferente do estômago e do intestino. Estômago, se o Jonas caísse no estômago do peixe, o Jonas seria destruído, porque todo estômago tem um suco gástrico que destrói o que cai, mas Jonas cai no ventre. Onde gera. Ai, Jesus! Aonde que a Essa mulher glória. gera um filho? No ventre. Que Então, até em poderoso. uma rota de desobediência, Deus sempre vai preparar um peixe para nos fazer gerar em nós algo novo, sabe? Aleluia. Então eu quero Amém. declarar sobre a vida da gente que está aqui na mesa, daqueles que estão nos assistindo, que Deus está gerando algo novo Em em nome nós. de Jesus. Deus está gerando algo novo. E a Bíblia diz que Jonas, no ventre, a epígrafe, que é o título que diz no capítulo 2, fala a oração de Jonas. Jonas não orou quando ouviu a palavra, Jonas não orou quando saiu de casa, Jonas orou dentro de um peixe, porque Deus sabe o peixe que nos coloca para nos fazer voltar para o lugar que a gente não deveria ter saído. Aleluia, que palavra maravilhosa. Que palavra Glória a Deus. maravilhosa. Ei, querido, pega essa que essa Deus me entregou, tá? Se eu estiver copiando de alguém, eu não te ouvi falando. Foi Deus que me deu. O que Deus inventa, ele sustenta. Glória a Ainda Deus. que essa rota que ele tá mandando ir seja desafiadora, seja cheia de curva, de Nem cotovelo, faça sentido, né? vai por essa rota. Vai por essa rota que ele tem pra você, que ele escolheu pra você. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo não é onde tá fácil, onde tá dando tudo certo. O melhor lugar do mundo é onde Jesus está, onde ele está no comando, onde ele está nos direcionando. Não inventa de fazer a sua opinião, a sua ideia, não. Obedeça ao Senhor e receba essa palavra liberada aí pelo nosso pastor Pedro, que nesse lugar, ainda que tenha começado na desobediência, Deus vai gerar vida, Glória a vai Deus. gerar algo novo, vai gerar novo começo em nome de Jesus. Eu quero pedir um último louvor da nossa amada Opa. Paola. Paola Com certeza. Carla, solta a sua voz aí para honra e glória do Senhor. Amém. Esse eu também regravei, gente. Depois vão lá ouvir, tá? O meu EP. Tá muito lindo, sou meio suspeita a falar, produzido pelo Paulo César Baruch, com muito carinho e muito intencional também, como a gente estava falando aqui no início. Espero muito que o Senhor fale ao coração de vocês. E essa canção muitos conhecem. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo em teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. E eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao poderoso e soberano Deus. Que coisa linda, que Deus faça prosperar esse Amém. dom, esse talento. Amém. Que você frutifique muito em nome de Jesus através Amém. da música, Amém. dos cânticos ao Senhor. Para a gente finalizar, eu queria começar com o pastor Pedro. Eu quero que você deixe um conselho para quem nos acompanha agora, em 60 segundos. Aquele que entrou aqui perdido a respeito do seu propósito, sem saber se está vivendo, se não está vivendo, qual conselho você deixaria para essa pessoa que está perdida e que precisa se encontrar e viver no centro da vontade do Senhor? A gente só vai entender que Cristo é a única coisa que a gente precisa quando Cristo for a única coisa que a gente tiver. Amém. Algumas portas se fecham na vida e talvez tem pessoas que nos assistem nesse contexto. Enfermidade, amigos abandonaram. E eu quero que você entenda que nesse momento é o momento que Jesus está com os braços estendidos para te ajudar. Em nome de Jesus. Cristo veio à Terra com um propósito primordial de morrer pelos nossos pecados. E vai muito além de uma religião, de uma placa de igreja, vai sobre uma pessoa. Termino dizendo que Pedro vai dizer:
Jesus prega uma mensagem dura, o povo abandona, ele vira para os 12 e diz, vão embora também. Pedro, como líder, sendo o mais velho dos discípulos, ele vai olhar e vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Alguns louvores não criticam os autores que dizem para onde, mas o texto não diz para onde, é para quem, porque nunca se tratou de um lugar, mas sim de uma pessoa. Então, quando Pedro vai dizer para quem iremos nós, ele está respondendo para mim, para você, para todos nós, que não tem vida fora de Jesus. Tudo que você tira da origem morre. Tirar um peixe da água morre. Tirou a planta da terra morre. E se tirar o homem de Deus, o homem também morre. Procure a presença de Deus e eu tenho certeza que sua vida vai mudar para sempre. Amém, amém. Não tem vida fora da presença de Deus. E você, minha linda, qual conselho você deixa para quem nos escuta, para quem te acompanha e é edificado com os seus louvores, para que essa pessoa se encontre? Amém. Como tudo que a gente já falou aqui, pastor Pedro falou maravilhosamente, eu só quero me juntar a essa palavra e dizer que a dependência de Deus é um pilar da nossa vida. Que você, ao ouvir esse podcast, ouvir as canções que foram tocadas aqui, entenda, como a gente falou aqui, não existe vida fora de Deus. Dependa dele, ele sabe o melhor que tem para você, planos que você nunca vai conseguir imaginar, que você, em tudo que for fazer, coloque Deus à frente e que você encontre contentamento e felicidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja o alvo, que Jesus seja o tudo em todos, que Jesus seja a videira verdadeira, que Jesus seja o Cordeiro Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você, telespectador, positivo, positiva, que esteve conosco nesse episódio do início ao fim. Como eu tenho dito, a minha oração é que tudo que foi falado aqui nessa mesa encontre o seu coração como solo fértil para germinar, produzir frutos, que você seja transformado e ricamente edificado com a palavra de Deus que foi dita aqui. É claro que eu espero você nos próximos muitos episódios do Positivamente. Um beijo no seu coração, esteja com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, queridos. Obrigada. Imagina. Obrigada.